Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos fazer aqui algumas reflexões sobre o tema a cólera. Esse assunto está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Antes da gente iniciar a nossa leitura, as nossas reflexões, muitas das vezes a gente se depara com esses capítulos, com essas bem-aventuranças que Jesus nos ensina, e a gente às vezes se vê muito longe, muito distante, incapazes mesmo de se ver como uma pessoa paciente, branda, pacífica. Muitas das vezes a gente se depara com algumas imperfeições que nós trazemos com a gente mesmo e que nos deixa um pouco para baixo, desanimados, né? E a cólera é também um desses sentimentos que às vezes se mostram para nós dentro da nossa essência e que nos faz muitas vezes refletir o quão imperfeitos nós somos. E antes então de começar esse estudo, eu trouxe aqui uma frase, né, que está lá no capítulo 17, Sede perfeitos, os bons espíritas. E olha só, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, é importante a gente reconhecer, nós não somos espíritos puros, nós não somos espíritos crísticos, muito menos. Nós não somos ainda espíritos superiores. Somos espíritos ainda associados ao mundo de provas e expiações, que nos permite, através de uma análise de nós mesmos, inclusive, de compreender que nós ainda trazemos dentro de nós muitas mazelas, muitas imperfeições morais que precisam ser corrigidas, né? Dentro desse contexto, nós sabemos que a nossa existência aqui neste planeta, às vezes nos faz nos deparar com muitas situações em que esses sentimentos vão se aflorar em nós, mas com um objetivo, que é de nos mostrar também que nós precisamos trabalhar, domar estas imperfeições, né? Porque quando nós estamos falando de sentimentos, como por exemplo a cólera, nós aqui nós estamos nos referindo ao excesso que nos faz perder o equilíbrio, perder a serenidade, sermos muitas vezes não caridosos para com o próximo. E aí que existe uma compreensão muito importante, que é de saber que somos espíritos em evolução e que, através dos nossos próprios esforços, com vistas a essa transformação moral, a gente fala muitas vezes da reforma íntima, né? É que nós vamos, então, reconstruir, né, essas características. Porque nós vamos ver também, nesse estudo de hoje, que a essência deste sentimento também é importante, né? Então, dentro do nosso estudo aqui de hoje, no nosso texto, é falado o seguinte: o orgulho, olha a sua causa, né? O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede, então? Entregai-vos à cólera. E aí a gente poderia pensar assim, mas eu não me vejo, né, colérico. E quando a gente fala da cólera, a gente muitas vezes pensa no extremo, né, como Kardec nos traz aqui na frente, né. Vou até pular esse parágrafo aqui para a gente compreender. Em seu frenesi, que é esse desequilíbrio, que é essa loucura, né, essa perda da razão momentaneamente, né, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí que impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumprir e esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Então, quando a gente está falando dessa cólera, a gente está falando dessas. Normalmente nos vem, né, à mente esta imagem, né, desse frenesi aqui, desta loucura, desse desequilíbrio, né, momentâneo em excesso. E a gente pode também associar a esta cólera também a outras intensidades. Porque, como nós estávamos falando, às vezes eu falo assim, nossa, mas eu não me vejo quebrando objetos, né? Eu não me atiro aqui, né, a essa cólera em que eu viso, né, quebrar coisas ou bater nos outros. Mas existe também ela em gradações menores, em que a gente pode inclusive se conter, não colocar para fora, mas dentro de nós
Aquele sentimento está consumindo por dentro, né? Então, é importante de entender que, às vezes, nem sempre isso vai se apresentar de uma maneira tão é, extravagante. Às vezes é lá dentro da gente mesmo, em gradações talvez menores, em que a gente às vezes consegue, através dessa nossa máscara, segurar, mas que é importante de ser reconhecida. Por quê? Porque a nossa existência, aqui na nossa passagem corpórea, a nossa vida, ela tem como objetivo promover essa depuração no espírito. Somos aqui espíritos encarnados, portanto, nós temos uma alma aqui hoje, utilizando desse corpo temporariamente. E qual é o objetivo desta passagem? Fazer com que a gente consiga se melhorar, ao mesmo tempo que a gente também contribui com a obra do Criador. Mas é importante de reconhecer que o nosso propósito também é de se melhorar, de conseguir realizar essa transformação moral. E para realizar essa transformação moral, né, é necessário reconhecer, primeiro, quais são as coisas que nós precisamos reconstruir, quais são as características que nós precisamos domar. Né? Porque se a gente não sabe o que precisa ser corrigido, como que eu vou fazer a minha transformação? Por isso que a gente fala, né, do conhecimento de si mesmo, do estudo de si mesmo. Porque estas situações nos permitem reconhecer aquilo que precisamos trabalhar. Né? E dentro destas situações, muitas vezes nós vamos nos deparar, né, com situações que são colocadas no nosso caminho por uma providência divina. É o que a gente fala, né, são os aguilhões, né, que nos são colocados na nossa existência, que tem como propósito nos fazer progredir. O aguilhão nos dá aquela ideia, sabe, de quando a gente pega aquela varinha, né, com uma ponta bem afiada e espeta no animal para que ele possa avançar. Né? Para nós é a mesma coisa, são as situações, as pessoas que são colocadas no nosso caminho e que, de uma certa maneira, nos permitem, né, passar por um processo em que nós vamos nos deparar com a gente mesmo. Né? São situações que nos tiram a paciência, que nos deixam coléricos, que nos vão tirar a nossa tolerância. E aí a gente fala assim, poxa, mas eu sou tão ruim, eu sou tão pequeno, sou tão imperfeito, né? Porque eu me vejo nessas situações, eu me vejo perdendo a paciência toda hora, né? Eu não extravaso a minha cólera, mas eu sinto ela dentro de mim. E a gente pode falar assim, né? De uma outra perspectiva, bem-aventurados os aflitos, né? Felizes os aflitos. Porque isso não é uma aflição. Quando a gente está lá dentro de uma situação que aquilo nos consome por dentro, aquilo ali não é uma aflição para a gente. Mas, se a gente está com os olhos abertos para essas grandes verdades do Espírito, compreendendo que essa passagem no corpo físico serve para que a gente possa justamente trabalhar essas imperfeições, então nós podemos pensar assim, poxa, graças a Deus que isso está aparecendo na minha existência, porque eu estou tendo, portanto, a oportunidade de trabalhá-las. É isso que foi dito a Paulo. Não recalcitre contra os aguilhões, ou seja, não lute contra os aguilhões. Não lute contra as situações que estão te impulsionando, que estão te fazendo progredir. Porque, muitas das vezes, o que acontece? A gente espera da gente mesmo uma perfeição que a gente não tem ainda. Né? Então, vem a situação. E o que acontece? Você esbarra em si mesmo com esses sentimentos. Você vê que você não tem muita paciência, que você não tem tolerância, que a cólera entra dentro de você. E aí você se culpa muitas vezes porque você não consegue não sentir nada. Né? E aí que está a grande questão. Olha só, reconhece-se o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Quer dizer, essas situações nos servem para nos exercitar. Nós não temos essa perfeição. Mas é necessário o trabalho, o exercício. É aí que está as lágrimas, o suor, o trabalho que Jesus nos convida a fazer. Né? É essa o carregar a nossa própria cruz. É essa a situação em que ele nos abre os olhos, né, para enxergar as verdades do Espírito, já que nós estávamos cegos, e ele fala, agora siga em frente. Né? Levanta o paralítico, que somos nós, paralíticos moralmente falando, né? Ele nos levanta e fala, carrega a sua maca e siga-me. Né? São as situações que nós nos deparamos, portanto, que nos permitem enxergar aquilo que nós precisamos corrigir. E se a gente compreende que esses são os objetivos da nossa existência, então a gente está caminhando para a direção certa. Né? Mas a gente poderia falar assim, poxa, mas eu compreendo isso, mas por que eu sinto isso e por que a outra pessoa não sente? Por que para mim dói tanto e por que para outra pessoa parece ser tão natural? Por que existem espíritos encarnados, ou que já passaram aqui pela nossa Terra, que demonstraram tanto amor, tanta compreensão, tanto altruísmo, e eu aqui nesta minha imperfeição que me deixa tão para baixo, que me consome tanto? Né? E aí a gente fala assim, como que nós somos diferentes? E o Espiritismo lança uma luz sobre isso, porque somos espíritos que foram criados todos iguais. Portanto, não existe parcialidade da parte de Deus.
Ou seja, ele não criou um perfeito e o outro, né, imperfeito. Ele não criou um com uma dose mais de paciência do que o outro. Ele criou todos da mesma maneira. Mas nós fomos progredindo através de um caminho em que nós crescemos espiritualmente. E através do caminho que cada um foi seguindo, exercendo, né, agora falando do espírito já dotado da razão, exercendo o seu livre-arbítrio, que ele foi então estabelecendo o seu próprio caminho e construindo a si mesmo. Né? Muito importante, vou até trazer aqui uma questão aqui do Livro dos Espíritos, que ele fala aqui, olha só, pessoas, aliás, vou começar dessa aqui, né? Lá na parte terceira, no capítulo 12 da perfeição moral, as virtudes e os vícios. E ele fala assim, na pergunta 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, é uma virtude lutar contra os maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. E aí você fala, né? Mas ainda assim, como que nós somos então diferentes, né? Olha só que interessante essa questão. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. Ou seja, no nosso estudo aqui de hoje, eu tenho muita cólera. Né? Mesmo que eu não extravaso isso, mesmo que os outros nem imaginem que eu estou com esse sentimento dentro de mim, ele existe. Enquanto eu vejo os meus outros amigos, as outras pessoas que me cercam, vejo os exemplos desses espíritos que vieram em missão, que nos demonstraram, através do seu exemplo, a caridade e o amor em sua plenitude. Né? Como que nós somos assim tão diferentes? Por que eu ainda sinto isso? Né? Então, olha só o que os espíritos respondem para nós. Só não tem que lutar, e aliás, né, voltando à pergunta, né, será que eles têm menos mérito, né? Ou será que nós que estamos lutando temos mais mérito do que aqueles que não têm que lutar? Né? E olha só o que ele responde. Só não tem que lutar aqueles em que já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam, e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que, nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então, olha que interessante. Dentro da nossa característica, ainda mesmo imperfeitos, né, e às vezes a gente se questionando por que eu ainda tenho isso e por que o outro talvez não tenha, é necessário que a gente compreenda que o outro já realizou o trabalho em si mesmo. E você fala, mas ele já nasceu assim. Sim, ele já nasceu assim, talvez. Mas o trabalho que ele realizou foi em encarnações, em vidas passadas. É um trabalho que ele construiu em outras vidas. Assim como nós, hoje, podemos trabalhar para a construção destas qualidades em nós, em uma próxima existência, né, dando continuidade ao nosso processo de purificação espiritual, uma próxima existência, isso vai ser um pouco mais já inerente ao nosso espírito e talvez menos esforço vai ser exigido de nós nas situações em que vão ser preciso exercer a paciência, a tolerância, a humildade, né, o amor ao próximo. Então, é um processo em que nós vamos construindo. E quando então a gente fala, né, sobre esses assuntos, a cólera, por exemplo, né, voltando lá no começo do nosso estudo, onde a gente às vezes se sente um pouco para baixo, porque esses sentimentos ainda dentro de nós são muito presentes, é importante a gente lembrar que o nosso esforço, o trabalho pela transformação dessas características em nós, isso vai trazer para nós os frutos de conseguir construir esta transformação. Somos nós que hoje estamos lutando para que, num futuro, nós possamos conseguir essa paz, essa serenidade, esse equilíbrio, que é uma condição inerente ao nosso próprio espírito. E as situações vão acontecer da mesma maneira, mas nós vamos estar em equilíbrio, em harmonia, em serenidade. Mas isso depende de um esforço dentro de nós. Quer dizer, então, que, na nossa existência agora, vão acontecer situações em que vão tirar a nossa paciência, a nossa tolerância,
né, vão nos deixar coléricos, né, as situações que vão nos trazer os estímulos, elas vão sim acontecer. Basta nós vermos o mundo no qual nós habitamos, um mundo de provas e expiações. Mas a forma pela qual eu vou lidar ou eu vou me apresentar naquela situação, me exercitando ou não, isso depende da minha vontade, do meu livre arbítrio. Sou eu que vou realizar um esforço para domar as minhas más inclinações. Então, para nós, né, antes que a gente se sinta, né, muito imperfeito, nós somos sim, nós somos muito imperfeitos. Mas Deus nos criou com a possibilidade de tudo aprender e de nos aperfeiçoarmos. E é esse o convite que Jesus nos faz. Né? E ele fala: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Felizes são os que são brandos e pacíficos. Quando nós conseguimos eliminar a cólera de nós, quando, através dos nossos próprios esforços, nós conseguimos domar essa cólera, nós vamos nos encontrar em paz. Né? Felizes. Esse que é o reino de Deus que é construído dentro da gente. Né? Vamos continuar aqui a leitura e a gente faz alguns outros comentários. Pesquisar a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. Né? E olha só, isso aqui é muito importante. Até mesmo as impaciências, que se originam de contrariedade muitas vezes pueris, né? Muitas vezes bobas, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Né? Ou seja, é o orgulho que ainda existe em nós, e que precisamos trabalhar. Não é isso mesmo? Olha só. Até as impaciências que têm origem em muitas contrariedades bobas. Da onde que elas decorrem? Ou seja, qual é a origem dessas impaciências? Da importância que cada um de nós liga à sua própria personalidade. Né? Então, é um exercício. É um exercício até que a gente encontre um equilíbrio. Né? Por quê? Porque, como nós falamos no começo, existem várias gradações. E a essência desse sentimento é importante para nós. Ela é importante. Porque, se não fosse ela, nós não talvez teríamos ali um senso de conservação da nossa própria existência. Ela é importante para que a gente possa garantir a nossa própria sobrevivência, né? E ela é fruto do próprio desenvolvimento do espírito. Quer ver? Olha só que interessante. Lá na Gênesis, né, tem a origem do bem e do mal. Né? Lá no capítulo 3, o bem e o mal, tem a origem do bem e do mal. Olha só que interessante esse esclarecimento do Kardec. Começa lá no item 9, né, que a gente trouxe aqui. Né? A gente vai só ler esse pedacinho e vai ser muito esclarecedor para nós. Porque ele existe em nós. A questão, né, que nós estamos estudando aqui hoje não é chegar e falar assim, eu não tenho cólera em mim, né, eu não tenho a essência desse sentimento em nenhum grau em mim. A gente não pode falar isso porque não seria verdadeiro. Porque é importante. A questão está no excesso. Olha só que interessante. Decorrendo o mal das imperfeições do homem, e tendo sido este criado por Deus, disse-á, Deus não deixa de ter criado, senão o mal, pelo menos a causa do mal. Se houvesse criado perfeito o homem, o mal não existiria. Né? Então, quando ele fala aqui, dir-se-á, a gente está falando assim, né? Diriam alguns que se Deus não deixa de ter criado, senão o mal, pelo menos a causa do mal. Né? Se houvesse criado perfeito o homem, o mal não existiria. Então, é uma argumentação que se faria, né, o que alguns fazem, mas que não é verdade. Porque olha só que interessante. Se for criado perfeito, o homem fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso e que o progresso resulte do seu trabalho, a fim de que lhe pertença o fruto deste, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que por sua vontade pratique. Né? Então veja, Deus nos criou simples e ignorantes, com a possibilidade de tudo aprender, de se aperfeiçoar. Né? Então, ele não criou o mal. Ele também não criou o homem perfeito, criou o homem simples. E aí, o Kardec, né, com esse raciocínio muito perfeito para nós, ainda traz a questão. A questão, pois, consiste em saber-se qual é no homem a origem da sua propensão para o mal. Olha que interessante essa questão, né? E é isso que a gente estava falando. Às vezes esses sentimentos, né, eles existem em excesso, e aí esse desequilíbrio, o frenesi da situação, a loucura, né, que este sentimento desperta, é isso que causa o mal, que nos faz ser contrários à caridade, que nos faz praticar, né, aquilo que nós não gostaríamos que os outros fizessem para nós. Mas de onde então que existe essa causa? Por que ela existe em nós?
já que nós estamos falando que existe a possibilidade da gente trabalhar. De onde que surgiu? Olha só. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação, como nós estávamos falando. Instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos, mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. Então, aqui a gente está falando lá como fala? Da criação ou da existência do instinto, né, que antecede o nascimento da própria inteligência, da própria vida intelectual. E olha que interessante. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. E aqui a gente está falando, olha que interessante, do progresso espiritual. Né? É progresso espiritual. Nós não fomos criados da maneira como nós somos hoje. Nós palmilhamos um grande caminho para chegar até aqui. Né? E olha só, o espírito tem por destino a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer. E aqui a gente está falando já de espíritos, né? Como ele está usando aqui o letra maiúscula, né? O espírito já, né? É o princípio inteligente já individualizado, que já tem como faculdade, né, adquirida a razão. E que agora tem como possibilidades o desenvolvimento, através do seu livre-arbítrio, das suas qualidades morais também, visando o desenvolvimento sempre do espírito. Né? Então, nas primeiras fases da existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer. E para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para a conservação da espécie dos indivíduos, materialmente falando. Você fala assim, mas o que é essa paixão? Né? Até anotei aqui, né, pra gente. A palavra paixão não se refere ao amor intenso, a um sentimento romântico, como usamos hoje em dia. Aqui ela tem um sentido mais amplo e moral. Paixões, nesse caso, são impulsos, desejos ou inclinações fortes do instinto humano que geralmente são egoístas ou negativos, como a raiva, o orgulho, o ciúme, a inveja, a cobiça, o apego excessivo aos prazeres materiais, o desejo de vingança, etc. Ou seja, são tendências humanas que, quando exageradas, se tornam defeitos e obstáculos ao progresso espiritual. Né? Então aqui a gente está falando dessas inclinações fortes, né, que têm as suas origens ali neste orgulho, neste egoísmo. Mas quando a gente está falando das nossas primeiras existências, mesmo aqui, né, já espíritos dotados da razão, mesmo lá nessas primeiras existências, essas características, elas são importantes para nós. Porque, vamos supor, ali, como ele está falando, né, olha só, o espírito, né, ele somente está exercendo as ações para satisfazer as exigências materiais, né, materialmente falando. Porque, tipo assim, lá o homem na caverna, o que ele tem que fazer durante o seu dia a dia? Ele tem que procurar abrigo, ele tem que procurar alimento, ele tem que, né, desenvolver roupas para lidar com o frio, com as ameaças, ele tem que criar artifícios para se proteger. E muitas das vezes, ele precisa pensar em si mesmo. Né? Se ali para ele, às vezes, é tão escasso o alimento, né, e quando ele encontra, ele vai pensar em si para saciar as suas necessidades, porque isso faz parte do instinto de conservação existente nele, que foi desenvolvido anteriormente. Né? Então, isso para ele é uma característica presente. Só que a sabedoria divina é tão interessante, porque nesse processo em que ele está buscando alimentos, né, procurando abrigo, escondendo do frio, né, fazendo ou descobrindo roupas, produzindo fogo, o que ele está fazendo? Desenvolvendo a inteligência. Né? Desenvolvendo a inteligência. E aí é que ele vai tendo condições também, já que vai entrar em contato com outros seres, de desenvolver também as características morais. E olha que interessante, é o que ele estava falando. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência desenvolve. Quer dizer que nesse processo, ele vai crescendo em inteligência, ele vai criando maneiras para melhorar a forma como ele vive o seu dia a dia. Ele vai criando artifícios para auxiliá-lo na própria conservação da sua existência. Então, essas características que são resultado do desenvolvimento do espírito, isso é muito importante para que ele vá crescendo e progredindo, né, com destino à sua vida espiritual. E é aí que existe, então, a origem dessas características que ainda em nós estão presentes. Né? Olha só que interessante Kardec fala. Mas uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio semi-morais e semi-materiais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Agora, para nós aqui, se ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica como bruto. Por exemplo, lá quando hoje, na nossa situação atual, a gente deixa a cólera, por exemplo, dominar
a nós, a depender da situação. Né? É como a gente fica parecendo, né, o bruto ali, né, um animal. Então, se ao contrário se deixa de dominar pela matéria, atrás se identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era necessário para a conservação e a manutenção da vida do espírito, né, como ele coloca aqui, porque era uma necessidade da sua natureza, agora transforma-se no mal. Não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Então, para nós, a raiz deste sentimento, a essência daquele sentimento, ela é lá de trás, quando nós ainda, né, vivíamos e desenvolvemos o nosso instinto. Ela era necessária para que a gente pudesse conservar a nossa existência. Porém, hoje, as nossas necessidades para avançar no nosso progresso espiritual são mais de ordens morais e intelectuais. E é aí que, se nós não trabalharmos para atenuar essas características, né, egoísticas e de orgulho, isso vai bloquear ou vai atrasar o nosso processo de evolução. Né? É o que ele fala aqui, vai ser prejudicial à espiritualização do ser. E ele continua, muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento. Né? Isso aqui é muito interessante, cabe uma outra reflexão, mas a gente vai focar um pouco mais no nosso estudo aqui de hoje. E olha que interessante. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, pois se assim não fosse, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. Então, essas características, né, essas paixões, né, elas têm a sua utilidade providencial porque a sua essência é importante. A questão é que o excesso que nos domina é isso que torna essa característica prejudicial para nós. Né? É isso. Mas olha que interessante de toda essa nossa conversa. Nós entendemos que essas características em nós, elas são existentes porque fazem parte do nosso progresso espiritual. Então, quando a gente vem aqui em cima, né, e fala da cólera, e a gente enxerga isso em nós, muitas das vezes a gente poderia se sentir desanimado, triste, porque isso ainda existe. Mas agora a gente está entendendo que a origem desses sentimentos fazem parte do nosso progresso espiritual e que foi muito importante para, para o nosso crescimento espiritual. O que faz mal para nós hoje é que essas características tenham um domínio sobre nós. Ou seja, de uma maneira em que nós perdemos o controle. E que elas se tornem em excesso, já que nós também compreendemos que existem várias gradações, desde a sua origem, da sua essência providencial, até o abuso, o extremo, que hoje possa existir em nós e que nos atrapalha a evolução espiritual. Né? E a gente fala assim, mas por que eu preciso lutar? Por que eu preciso trabalhar por isso? Eu não posso simplesmente ser assim? Olha, aí que vem a grande questão. Qual é o ponto de vista que nós temos hoje para a nossa encarnação? Como nós estávamos falando no começo. O nosso objetivo para essa existência é de se melhorar, espiritualmente falando. Isso envolve aprendizado, né, das nossas experiências, desenvolvimento intelectual, mas também desenvolvimento moral e aperfeiçoamento moral, limpando as nossas impurezas. Que são essas características que nós precisamos nos exercitar para ir cada vez mais diminuindo elas em nós. Né, para que a gente encontre em nós mesmos um equilíbrio. Né? Além disso, né, ou seja, com esse ponto de vista, nós compreendemos um fim justo, né, que nos faz, nos auxilia a nos empenharmos na melhoria de nós mesmos. Mas tem uma outra coisa, olha só que interessante. Continuando lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Né? Então, a gente pega lá o nosso lar, né? A todos que já leram vão se lembrar da situação em que o próprio André Luiz, né, que nos relata a sua situação, ele nos traz, né, o esclarecimento sobre, né, o suicídio inconsciente. E lá ele nos traz, através da sua própria obra, os esclarecimentos que ele recebeu, né, dos instrutores, dos ministros que o acompanhavam lá na colônia Nosso Lar, em que ele foi taxado como tendo sido um suicida inconsciente, porque ele cultivou, né, vários excessos durante a sua existência. E esses excessos que ele, né, ilustra ali para nós, podem ser muito presentes para nós também. Ele fala assim do excesso das comidas, né, os excessos materiais, né, dos prazeres, né, mas ele também nos traz a ideia dos excessos de cunho moral, como por exemplo a raiva, a cólera, a impaciência. E ali é esclarecido, né? Onde, André, que você já tinha ouvido falar que a cólera, a raiva, são todos venenos para o corpo, né, para o espírito, mas o espírito se reflete no corpo. Olha que interessante. Então, para nós é importante também de ter este exercício também como uma fonte para a nossa própria saúde. Né? Interessante isso, né? Ele continua. Outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo
a de que torna infelizes todos os que o cercam. Mais motivo. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama, né? Que pesar mortal se, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. É verdade. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírito, ademais, é concitado a isso por outro motivo. É de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Né? Mensagem recebida de um espírito protetor em Bordeaux, 1863. Né? Também, o Livro dos Espíritos nos esclarece aqui algumas questões muito importantes a respeito dos vícios e das paixões. Né? Eu não vou lê-las aqui, porque nosso tempo é curto, né? Mas fica o convite para a leitura do capítulo 12, da parte terceira do Livro dos Espíritos, né? Onde se fala das paixões. Questões 907 a 912 também nos esclarece muito a esse respeito. Então, pessoal, né, a gente vai ficando por aqui no nosso estudo de hoje. O resumo desse nosso estudo é que muitas das vezes nós vamos sim nos deparar com situações em que a gente vai se ver de uma maneira um pouco mais clara. São situações em que nós vamos sim, talvez, perder a nossa paciência, nós vamos ser intolerantes, nós vamos ser coléricos. E muitas das vezes, mesmo que a gente não extravase, aquilo dentro da gente está remoendo, está nos consumindo. Como nós estudamos aqui hoje, a origem disso tudo está no nosso próprio desenvolvimento espiritual. Acontece que nós, por exercício demasiado do nosso orgulho, do nosso egoísmo, essas características em nós tomaram proporções que nós precisamos nos esforçar hoje para reduzir. Então, a gente precisa realizar essa transformação através de um exercício de nós mesmos. E é esse o esforço que se espera de nós. Não uma perfeição que a gente ainda não tem. Esperar uma perfeição que a gente ainda não tem, né? A gente, né? Espera da gente mesmo. Passar pelas situações com perfeição seria muito orgulho da nossa parte. Porque nós não estamos com os olhos abertos para reconhecer a verdadeira essência que nós temos. Somos espíritos de mundo de provas e expiações, somos ainda muito imperfeitos, mas com as possibilidades todas de trabalharmos. É esse o exercício. Então que a gente não fique desanimado quando a gente não consegue passar bem por uma situação. Mas reconhecer sim que a imperfeição moral da nossa parte ela existe e que precisa ser trabalhada. É esse o exercício que se espera de nós. De novo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Né? Isso está lá no capítulo Sede Perfeitos. Né? Então, meus amigos, a gente vai reconhecer, mas é importante, né, a gente vai reconhecer essas imperfeições, mas é importante também de reconhecer a possibilidade de se exercitar para melhorar a nós mesmos. E é nesse exercício que nós vamos encontrando a felicidade, a paz, a serenidade, o equilíbrio que nós todos estamos, né, buscando. Então, é um exercício. A gente não perca a paciência porque ainda a gente não consegue ser 100%, né, perfeito, né, nas situações. É um exercício, precisamos nos exercitar, reconhecer a nossa impossibilidade de perfeição ainda, né, uma perfeição sempre relativa, obviamente, né, mas que nós temos sim a possibilidade de nos melhorarmos. E é esse exercício que nos vai trazer, né, a paz que nós tanto buscamos. E tenho certeza que são esses pequenos exercícios, essas pequenas lutas em que nós, né, buscamos realizar para nos melhorarmos, que Jesus vai abençoar, certamente, porque é esse o propósito da nossa existência. E é o que Jesus nos esclarece, né? O filho que pede peixe, né, que pede pão, não recebe pedras ou serpentes, né? Então, o Pai, que é Deus, essa providência que nos acolhe nesse processo evolutivo, certamente se movimenta quando nós temos a vontade de prosseguir, de progredir e de avançar. Então, que isso seja um motivador para todos nós que estamos lutando, né? É um dia após o outro, né? Existência após existência. E nós vamos sim progredir. É necessário que seja a cada um segundo as suas obras. E, portanto, o trabalho que nós temos que fazer, ele é intransferível, né? Ele é intransferível e ele é individual. Bom, meus amigos, muito obrigado pelo estudo de hoje. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos bons amigos que sempre nos inspiram, né, nos estudos, a todos nós que estamos estudando. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo estudo.